E a ansiedade não te larga de jeito nenhum, tá ali, ó, na canela, né? Traz angústia, traz medo. E aí você também vive em sobressalto? Então calma, porque você não está sozinho, pode respirar. Grande parte das pessoas no mundo sofre com ela. E no Brasil, a situação é a seguinte: nós lideramos o número de afastamentos do trabalho por causa da ansiedade. Agora, será que dá para controlar? Algumas técnicas ajudam e a gente vai trazer ao longo do programa com a ajuda do psicólogo Célio Chaves. A gente tem conversado bastante sobre essa nossa necessidade de falar sobre isso e você tanto que pediu. Obrigada, Célio, por ter vindo, viu? Nada. Vamos falar sobre isso e você pode participar, tá? 99897.000. Aí eu queria, antes da gente começar as técnicas, para a gente falar o que é a ansiedade e trazer alguns sintomas. Por exemplo, a Marilda está em dúvida. Ela falou que tem sentido falta de ar, tontura, dor no peito, no corpo e agora com zumbido. Tudo isso pode ser ansiedade? Pode. Interessante passar para... Qualquer pessoa pode fazer uma autoavaliação entendendo 3 coisinhas básicas. Tá. Frequência, a importância e o limite. O quanto que aquilo ali traz uma frequência, por exemplo, você está passando de um limite de falta de ar, você já está passando de um pensamento acelerado, já está passando de uma tensão muscular, muitas vezes ligada até comportamento também, aos maus hábitos, como insônia, né, uma alimentação, um celular, né, que eu não largo, eu fico direto, vou alimentar, vou estar com o celular, vou dormir, vou estar com o celular. O cérebro ele não vai saber dividir ali, ele vai fazer uma atividade por vez. E aquilo ali pode causar também aquela ansiedade, aquele estado de alívio para mim, que é uma angústia, e traz esses sintomas, né, físicos, comportamental e pensamento. Porque a ansiedade patológica é um pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado me tira do aqui e agora. Então eu sou presente, mas eu não estou presente. Eu estou presente, ausente, né? Eu estou presente fisicamente, mas meu pensamento está em 1000 coisas, está incerto com algumas coisas, tem dúvida de outras, e eu penso, né, se vai dar certo isso, vai dar certo aquilo. E esses pensamentos vão me cansando, porque na verdade não acontece nada no outro dia. E aí fico mais ainda no outro dia fazendo isso. Então essa frequência, essa importância, eu acabo deixando de fazer uma coisa que eu poderia estar fazendo. Por exemplo, uma pessoa que tem um certo receio com algum trauma, uma água, afogou, pode ser uma angústia e depois virar uma ansiedade. Aí o que acontece? Eu não vou na piscina, aí eu me limito ali, eu deixo de nadar talvez com meu sobrinho, com meu neto, porque eu tenho medo de água. O pânico, já aumentando aí, né, de fobia para pânico, só de pensar, eu já fico no quarto, trancado, não saio de casa. Então é importante a gente ter essa autoavaliação, pensando o quanto isso é frequente. E aí, no caso, por exemplo, como a Marilda falou, isso começa a prejudicar, como você está dizendo, explicando, começa a prejudicar a minha qualidade de vida, seja para o lazer ou para o trabalho. Então, essa frequência dos sintomas, as pessoas têm que avaliar. Mais de 10 dias, um mês, dá para mensurar? Como que funciona? Eu acho interessante a gente dividir em camada para ficar mais fácil. Tá. Existe a angústia, existe o sintoma e existe o prejuízo. É onde também nos consultórios, médicos e psicológicos, faz avaliação. É uma autoavaliação também para você pensar. Angústia já é algo subjetivo, a gente não avalia. Mas os sintomas a gente já começa a perceber alguma coisa no corpo, físico, comportamento, como a gente falou. Aí que vem a grande segredo do negócio. É quando esses sintomas começam a trazer prejuízo nas minhas áreas da vida. Então, eu começo a ter uma certa escolha, um certo controle emocional que não está disfuncional, não está legal. E isso vai atrapalhando, vai amarrando outras coisas também na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha profissão, né, onde que acaba tendo afastamento por conta de algumas questões, né, na minha vida do bem-estar, que aí eu deixo de fazer coisas que eu gostava de fazer. Tem muito essa frase. Na verdade, tem várias frases, né? Mas tem 2 frases que percebe que, principalmente ligada à ansiedade da mulher.
deixar de fazer coisa que gosta, e aí por conta de cansaço emocional, e um outro pensamento, que é um pensamento de desistir, de ficar sem pensar um pouco para a vida. Né? Perde a graça. E dependendo do sintoma, porque o sintoma vai aumentando, né? E aí o sentido da vida. Né? E isso, quando chega nesse quadro, aí já tem que pensar que já passou de ansiedade para também estar associada à depressão. Você falou da questão da mulher, né? Eu tenho uma amiga aqui de 50 anos, a Edna, ela falou que mais ou menos, olha a autoavaliação, tanto que é importante. Ela notou algo estranho nas coisas do dia a dia. Eram comuns e, de repente, ela percebeu uma dificuldade. A que mais se preocupou foi quando ela pilota moto, né, desde 2011, e, de repente, começou a ter dificuldade em passar marcha, mas ela ficava meio que paralisada, né, e ela se pergunta, pode ser um sintoma da menopausa, ou é ansiedade, ou são os dois juntos? É o conjunto, né? É o conjunto, né? A gente não pode falar que a causa é simplesmente... a gente comenta que é uma angústia, mas tem um acréscimo de muitas coisas de alteração. Por exemplo, a mulher é mais sensível. A mulher preocupa mais. Sim. Então, nesse limite aí, nessa paralisação, já mostra que é uma reação de medo. Né? Tem a fuga, mas também tem aquela que não enfrenta, aquela que não consigo estar fazendo esse enfrentamento. Eu paraliso. Né? E essa paralisação, ela mexe com todo o corpo. Né? E pode ter outros sintomas também associados. Não só as causas ser várias causas, multicausas, mas também tem muitos sintomas associados a essa questão da ansiedade. Porque assim, a ansiedade, naturalmente, é para a nossa sobrevivência. A gente precisa, para o sistema parasimpático, naturalmente a gente vai mover para a vida natural. Com perigo, com coisas que a gente tem que resolver no dia a dia, na minha rotina. Aí pensa numa mãe que tem muitas coisas que aconteceu, perdas, está com o filho sozinho, separada. Então, já não está só no parasimpático, já mexe no simpático, que já é o grave, já é o alerta. Aí já começa a trabalhar algo que ela já não está sabendo como dar conta. E o corpo não dando conta, ela só está tentando sobreviver. Existem dois focos naturais principais na nossa vida. Sistema de alerta e sistema de recompensa. Esse sistema de alerta é para se organizar. Faz parte da nossa vida, é natural. É para a gente se organizar, ver se tem alguma ameaça. Esse sistema de alerta, ele é bem funcional. Ele é o estresse com a ansiedade. É como se o estresse ficasse procurando uma ameaça. Pi. Achou. Aí a ansiedade vai dar a resposta. Agora pensa quando está disfuncional esse sistema e tem uma angústia atrapalhando. E tem outras funções atrapalhando. Pi. Então tá assim, o corpo já não está respondendo com coisas que não são reais. Então eu estou cansando com uma coisa que não existe, mas está vindo aqui com um pensamento, né? Inclusive acelerado, um pensamento, uma angústia e um sentimento que talvez está ali acionando esse botão, essa informação de um medo que não é real. E aí eu acabo não fazendo uma adaptação, porque não é real. Isso vai me cansando. E aí, o que acontece com o segundo foco? O sistema de recompensa, ele não é absorvido. Então, o sistema de recompensa é o prazer. Então, um é o alerta e o outro é o prazer. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Mesmo que eu tenha mais alerta, eu tenho que ter de vez em quando o prazer. Se aquela pessoa é muito ansiosa, ela vai ter mais alerta, sempre alerta, toda hora em alerta. Exaustivo, né? E não dá conta. E aí vai ficando, né, neuroquimicamente falando, baixa dopamina, serotonina, vai aparecendo outras doenças como a depressão. A gente volta com esta conversa logo depois do intervalo. Eu continuo com o Célio Chaves, que é psicólogo, e ele está explicando para a gente muito sobre ansiedade. Você continua participando e vamos entrar nas estratégias. Ele, inclusive, preparou o material que a gente vai trazer para vocês. A gente tem até um outro caminho também bacana que a gente vai mostrar o shiatsu. Não sai daí que eu já volto.
Uma conversa aqui, outra ali, a gente descobre tantas pessoas ansiosas, né? Não só os adultos, mas as crianças também, infelizmente. E aí, você estava falando das causas, eu estou aqui com o psicólogo Célio Chaves, antes de trazer suas perguntas, você falou de várias causas. Entre elas também, além dos problemas que a gente tem, cada um tem o seu, né? E esses problemas que a gente vai criando, violência, sobrecarga de informação, incerteza, tudo isso também, infelizmente, pesa. A gente está numa atualidade também, que a palavra é essa, está tudo no imediato. Então a gente quer tudo pronto, né? Ninguém fica parado de frente a um micro-ondas, por exemplo, esperando lá 2 minutos lá esquentar o que você colocou para esquentar. É claro que isso também, né? Então a gente quer as coisas tudo rápido. Hoje o mercado está rápido. Hoje o mercado está próprio mais para o ansioso. Do que para aquela pessoa que não está ansiosa. Então as coisas são muito imediatistas. Para relacionamento já não está funcionando. Às vezes até para algumas coisas vai funcionando até um certo tempo. Por conta da sensação. Que ele vai criando. A questão é essa. Ele vai pensando que está fazendo a coisa certa. Porque é uma sensação que ele está sentindo bem. Mas não está no sistema de recompensa ainda. É só alívio. E quando ele for perceber, isso foi só um alívio e passou. Agora, o que eu faço? Eu acabo ficando perdido nisso, né? E tem um tripé para isso que é interessante, por conta desses sintomas e pensar sobre esses sintomas, né? É segurança. Quando a gente está num ambiente, ou pessoas, ou uma fala mais segura, a gente fica mais concreto, mais objetivo, a gente fica mais racional, né? A gente tem uma parte racional, a gente tem uma parte emocional, né? Se a gente ficasse mais racional para as coisas, ficaria um pouco mais resolvido. O emocional está ali, mas se permitir o emocional trazer, fazer esse fluxo para nós diante de decisões, atrapalha também. A gente está numa via de mão dupla, a mente e o corpo. A mente, eu gosto de falar sempre que a mente é gestora do corpo, gestora do cérebro. Então pensa, né? No cérebro tem um córtex pré-frontal, que é essa região aqui, né? Córtex pré-frontal, lobo lateral. Essa região aqui é uma das regiões que gastamos muita energia, provavelmente uns 20% a toda a energia do corpo. Mas por quê? Por conta das funções. Só nesse lugar tem o foco, tem as decisões e tem o controle. Então isso é constante e tem hora que não é nem percebido por nós. Então tem hora que a gente está tomando decisão, a gente precisa ter controle emocional, controle racional e não está sendo percebido. Agora pensa, a mente é o gestor. Se a mente tá com essas questões de angústia, com o sentimento, né, com um pensamento intrusivo, que a gente não consegue controlar. O que é um pensamento intrusivo? Que começa uma ansiedade. Não dou conta. Né? Vai aparecer uma situação, será que eu vou conseguir? Já coloca você em dúvida. De novo isso, já aconteceu, já não funcionou daquela vez. Então são pensamentos muito negativos. E se eu não conseguir filtrar isso, vai vir para essa região também. Uma avalanche, né? Aí vai vir para essa região, eu não vou ter o foco naquilo que eu estava pensando ter. Por isso que aparece muito dizendo assim, eu estou vindo aqui procurando uma ajuda porque eu estou procrastinando. Mas porque perdeu o foco. Perdeu o foco. Né? Você falou, eu vou chamar a Tatiana daqui a pouquinho, porque a gente vai começar a falar sobre as técnicas de controle da ansiedade. Mas olha só que interessante quando você falou, a querida Iris, ela disse o seguinte, formigamento e tem medo ao receber mensagens, principalmente quando vê de quem é a mensagem, o coração dispara. Isso é ansiedade? Isso que é interessante, quando a gente avalia sintomas e prejuízos, já está relacionado ali, dá para entender da onde que está vindo, que tem uma angústia. E já não é mais ansiedade também. Chegou um ponto já da frequência paralisar, aí tem aquele conjuntinho que eu falei, né? A frequência, a importância e o limite. O ponto que te limita e que traz importante mais esse medo do que aquilo que você precisa fazer, receber uma mensagem, responder de uma pessoa até querida, e você não consegue, aí já está passando para o pânico. Principalmente alguns sintomas físicos ligados a um formigamento. Quando chegou no formigamento e outros sintomas de falta de ar, batimento cardíaco acelerado, é pânico. E aí o pânico só de pensar,
já trava. Aí a terapia? Aí precisa de ajuda já de um profissional. Talvez até de um psiquiatra para contenção. Mas eu recomendo a procura de um profissional psicólogo, porque aí ele vai te direcionar melhor. E aí, entrando nessa questão das técnicas, estratégias que a gente pode ter justamente para controle da ansiedade, tem o shiatsu. Você já deve ter ouvido falar do shiatsu, né? Que é uma técnica japonesa que busca o equilíbrio disso que o Célio falou, do corpo e da mente. Vamos saber como é que é exatamente, como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia com ela, a Tatiana Ribeiro, querida. Oi, Tati, boa tarde para você. Oi, Mônica, boa tarde a todos que estão acompanhando você com Mônica Cunha nessa segunda-feira. Olha só, já estou um pouquinho, né, já falando um pouquinho mais baixo, já estou num ambiente aqui com uma musiquinha gostosa. Vou fazer uma coisa que, senão, né, a terapeuta briga comigo aqui, ó. Já vou apagar aqui as luzes, porque nós estamos num ambiente em que ele é todo preparado para esse momento, né, para o momento do shiatsu. Essa técnica milenária aí, e eu estou aqui com a Andréia Mendes, que é terapeuta, e vai explicar pra gente, né? Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Como surgiu, né? E o que é o shiatsu? O shiatsu ela é uma terapia relaxante japonesa, que está dentro da medicina tradicional japonesa, né? Onde a gente trabalha a digitopressão de pontos dos meridianos. O corpo tem vários meridianos, 12 principais, e onde com essa acupressão a gente consegue movimentar essa energia vital, que é o Qi, né, dentro da medicina tradicional, e o Shui, que é o sangue, trazendo mais equilíbrio emocional para esses órgãos, alinhando as linhas dos chakras também e aliviando dores do dia a dia, a ansiedade. Então, para a ansiedade, né? Hoje nós estamos lá, né? No estúdio, a Mônica está falando sobre a ansiedade. Como que seria essa técnica? Tem como demonstrar para a gente aqui um pouquinho sobre como você faz quando a pessoa chega aqui muito ansiosa? Sim. Tati, a gente começa um dos pontos principais, que ele está entre as duas sobrancelhas, que é o Itang. A gente trabalha uma digitopressão em sentido horário, bem lento, né? Para trazer uma abertura da mente, calmaria, né? Porque a ansiedade é essa vida, esse cotidiano muito corrido, então a gente tem que trazer esse indivíduo um pouco mais para essa calmaria. E tem outro ponto no final aqui também da sobrancelha, que a gente usa, que é o TA23, a mesma forma em massagens bem lentas, né? Com sentido horário. A gente vai fazendo toda essa manobra, né, bem delicada, e trazendo esse indivíduo também para essa abertura da mente, né, onde com o Itang faz toda essa clareza da mente, né, para esclarecer às vezes dúvidas e preocupações. No caso, por exemplo, antes, né, quando eu entrei aqui ao vivo, eu falei, né, a importância de preparar esse ambiente, né, dessa música que está tocando. Eu não sei se vocês em casa conseguem, né, escutar essa música, essa aguinha caindo. Isso é muito importante também. É muito importante, Tati. Todo o ambiente, né, ele é preparado antes do nosso cliente chegar, do nosso paciente, né? A gente precisa tirar o indivíduo dessa correria do dia a dia, né? Trazê-lo para um ambiente mais de paz e tudo mais suave, né? Para ver se a gente conecta através dos canais de meridiano e passa um pouquinho mais de tranquilidade para esses indivíduos, né? Para tratar a ansiedade, principalmente. E tem nas mãos também alguns pontos, é isso? Tem. A gente tem um ponto principal aqui também, Tati, que são os 2 pontos do pulmão, que é o P1, onde eu trabalho. O pulmão, ele tem ligação direta com a tristeza. Então, a gente precisa fazer uma digitopressão nesses 2 pontos, né? Próximo aqui da clavícula, fazendo essa rotação ou também com uma acupuntura. E outro ponto que faz esse triângulo também, que é o VC17, onde a gente trabalha, esse é um ponto de alarde, né? Onde tem próximo à glândula do timo, onde a gente trabalhando esse estímulo
e depois, percutindo a glândula do timo, a gente coloca mais um pouco de tranquilidade, né? Nessa ansiedade, nesse ponto, quando a pessoa está muito alarmada. Então, a gente traz essa paz. E em casa, Andréia, também, você pode ir fazendo aqui nas mãos, né, também, mas em casa, depois que a pessoa sai daqui, né, porque também não adianta nada fazer todo um trabalho, ir para casa e voltar para aquela coisa, né, corrida. Como é que o que você orienta? Olha, Tati, a gente tem pontos aqui chamados do PC, que a gente usa PC6, né, que são 2 dedinhos, né, tá bem no flexor aqui do rádio, né, e a gente pode usar o próprio dedo, né, e estimular essa base aqui, fazendo uma digitopressão. Ela é um pouquinho mais forte, onde eu vou trabalhando essa volta à calma, para trazer toda essa calmaria, né? Existe um ponto C7 também, que é direto no coração, né, o meridiano do coração, onde estimulado também, ele traz essa paz, essa tranquilidade, né? E a glândula do timo, sempre quando a gente está muito ansioso, estimular essa glândula do timo. Existe também uma manobra nas mãos que a gente percorre, né? Abre um pouquinho mais aqui, Lud. A gente vem trazendo, né? Mudando esse ramo, né? Dessa energia, porque a medicina chinesa trata isso, a energia vital. Maravilha. Nossa, obrigada, Andréia. Obrigado eu. Obrigada, a Lud, que está aí ó, toda tranquila. Nem vou falar com ela, gente, porque até eu já estou relaxada, sabe, Mônica? Eu já estou aqui, ó, o Marcos também, que está aqui comigo, todo mundo relaxadinho aqui com essa música. Estou achando que eu vou ficando por aqui, depois vou fazer uns chats também. Volto com você aí. Ai, Tatiana, eu e o Célio também adoramos aqui as dicas, viu? São 3 horas, 12 minutinhos, o tempo que passa rápido demais, aí acaba deixando a gente ansioso, né? Eu vou fazer o seguinte, com essa imagem eu vou para o intervalo, já eu volto com o Célio e a gente vai conversar mais um bocadinho sobre ansiedade, tá bom? Até já. Olha, muito obrigada pela sua participação. A gente está falando da ansiedade que muitas vezes bate a nossa porta de forma indevida. Eu estou conversando com o Célio Chaves, ele que é psicólogo e tem acompanhado bastante, né, a questão de muitas queixas comuns no consultório. O Gilson aqui do Chácaras Tubalina está aqui contando para mim que tem uma ansiedade generalizada, tem muita palpitação e do nada vem o medo de morrer e o pânico. Aí no caso do pânico, ele falou que todos os exames estão ok. Até a gente vai falar sobre isso depois. Mas no caso do pânico, aí tem que procurar um profissional porque vai exigir um trabalho mais específico, Célio. Sim, é algo mais complexo, né? Porque chegou num ponto que o corpo já está mais adoecido, né? A minha capacidade, ansiedade, aparece algumas ansiedades para nós. Talvez em alguma situação da vida, estresse, pressão, conflito, culpa, medo, são mais comuns. Aparece, qual que é o nosso comportamento de resposta? Adaptação. Quanto mais rápido adaptar, a gente está sendo mais saudável. No caminho certo. No caminho certo. Enquanto não está aparecendo... eu gosto de falar muito brincando, né? Aí aparece mais um fio preto. Então quer dizer, é um fio para mim desenrolar, mas é um só, então fica mais fácil. Agora imagina 30 fios preto embolado que você não sabe a ponta de começar e nem a ponta da onde vai terminar. Então já a sua vida já ficou um embaraço. Então aumenta ali, é mais complexo, né? E aí o corpo já está adoecido. Então é importante ter uma avaliação já de um profissional. Deixa eu trazer aqui o material que o Célio, né, preparou para a gente, porque nós mostramos o shiatsu. Para controlar essa ansiedade, a gente tem algumas dicas. O que eu faço? Porque é ruim, né? A sensação é muito ruim. Como eu falei, essa dica, né, diminuindo a ansiedade, E de estacionar, S de sentar, A de alimentar, O de orientar, N de navegar, ela, na verdade, é uma técnica usada quando a pessoa está perdida na mata. E aí os guardas florestais, os bombeiros, eles usam essa técnica. Por quê? Quando a pessoa está perdida, isso é ansiedade. Aí eu levo para o lado da ansiedade. Quando a gente está perdido emocionalmente, a gente quer fazer o quê? A gente quer sair do perdido. Sim. E aí a gente vai fazer de uma forma errada, talvez. E fica mais perdido.
Quando está perdido na mata, a chance de você ficar mais perdido fazendo do seu jeito é muito grande. Então, eles procuram fazer esse tipo de técnica. Então, associo isso na ansiedade. Se a gente fazer isso pro lado emocional, vai ajudar demais até você controlar o que você está passando. Principalmente quando você estiver com crise. Essa crise que você mesmo aponta. Você está apontando ali uma avaliação física. Eu estou sentindo uma falta de ar. Eu já não estou sentindo bem. O que eu faço? Espera, estaciona. Então, se encontra no aqui e agora. O que está acontecendo, né? Sintoniza onde você está. Quem está ali perto de você, até o ponto de você ter alguém também para te dar um apoio, para te ajudar, que seja seguro, confiável e cuidado. Né? Então, você estacionando, você agora senta. O que é sentar? Sentar é isso. Respira. Respira, relaxa, né? Faz aquele... Aí você consegue... Autoavaliação a gente não consegue fazer na correria. A gente não consegue refletir sobre as coisas. Quando a gente vai em consultório, por exemplo, aí a pessoa fala, nossa, mas eu pensava sobre isso, mas eu não pensava igual você está falando. É porque você está sentado, não é porque você está me ouvindo, é porque agora você pode se ouvir. O sentado, eu posso me ouvir. Aí o alimentar é a gente perceber pensamentos ruins e pensamentos bons. Substituir? Né? Os dois vêm. Só que o pensamento ruim, ele é intruso. Ele não foi convidado para a festa. Aí ele está incomodando a festa. Qual que é a ideia? Eu tirar ele da festa? A gente quer tirar ele da festa. Quanto mais tentar tirar, mais atrapalha. Ignora ele. Esse é o alimentar, sabe? Esse é o processo da gente pensar em alimentar. E orientar. O que é orientar? Agora eu já tenho. Eu parei tudo, eu não estou tomando mais nenhuma decisão, eu consegui dar uma pausa. O que é um parar, por exemplo? Deixa eu ir para a fazenda lá da minha avó. Deixa eu ficar lá um pouquinho. Aí lá parece que você restaura um pouco, porque você senta, você vê que você não está mais mexendo com aquela complicação, aquele desconforto no relacionamento, aquela decisão que você tem que tomar no trabalho. Por isso que alguns afastamentos, alguns atestados, é para dizer assim, até os gestores falam isso, você precisa de um tempo, porque você já está fazendo algumas coisas que já não está dando certo, e você era produtivo, agora você não está produzindo. Então, vou te dar um tempo, pega um final de semana, aí eles costumam dar um atestado, eles costumam liberar a sexta, aí vai sábado, domingo, segunda-feira você volta com energia boa, né? Então tudo isso aí, estaciona, senta, alimenta e orienta. Orientar novos hábitos. Criar novos hábitos. Novos hábitos. Às vezes são 3 coisas. Um que eu gostava, eu parei de fazer. Mas eu não consigo mais voltar para a academia. Não precisa. Mas por que você não dá uma volta na praça? O cérebro ele tem uma plasticidade para aprender, né? Então, ensina seu cérebro voltar a reconstruir, a ressignificar, a reaprender. Então, dá uma volta na praça no seu próprio bairro, com uma pessoa, talvez um namoro, um cachorrinho, uma pet que você gosta, você mesmo, né? Então, aí você começa a voltar aos hábitos que você gostava. Isso, e as pessoas gostavam. Exige esforço. Eu quero trazer, o nosso tempo está correndo, eu quero trazer uma outra técnica, Rodrigo, me ajuda aí, que era o 5, 4, 3, 2, 1, é isso? O que é isso? Que técnica é essa? Tem aí para mim, Rodrigo, ou não? Só tem essa? Mas não tem um negócio assim? Eu já ouvi falar também. Também, não é? 5, 4, 3, 2, 1. Também faz parte disso aí, né? Faz parte disso aí, a palavra mais certa é conectar. Aí, essa técnica, a gente tem que conectar com a gente. Essa técnica que você trouxe, até depois eu pedi para o Rodrigo colocar mais uma vez para a gente poder printar, para o pessoal poder printar, isso envolve a respiração, o controle, a meditação, a atividade física. Isso de forma regular pode controlar a ansiedade. Até porque não é só ir à academia, né? É você controlar todo um espaço. Porque também a gente é o corpo, né? É a mente e o ambiente. Então, não basta eu só cumprir uma atividade.
mas eu experimentar dessa atividade. Né? Eu senti bem porque eu estou fazendo isso, né? Então, é importante estar fazendo todo esse processo de exercício físico, academia, alimentação, todo esse processo. Mas é importante você fazer, como fazer, não o que fazer. Como eu estou fazendo isso para a minha vida, né? Eu tenho que... Está terminando nosso tempo, mas Eliana falou que ela já foi diagnosticada 2 vezes. Ansiedade generalizada. Ela falou que quando tem que sair de casa, começam os enjoos. Fica falta de ar, cansada. Está entrando um pouquinho do pânico aí, sério? É importante que ela procure um profissional? Do jeito que ela está apontando, ainda está no TAC. Transtorno de ansiedade generalizada. Por isso que é generalizada. Eles vão em pontos. Ao mesmo tempo que vai na caixa torácica, onde que tem o pulmão e o coração que bate, e a falta de ar, bate mais acelerado e a falta de ar, afeta também o estômago. Tem porque a angústia é assim, eu vou procurar um lugar, o que é angústia? Angústia é o desejo de sair, mas a vontade de não. Então tem um sentimento lá guardado, que eu quero sair, que eu quero tirar ele. Então vai buscar no corpo que é mais fragilizado. Então tem pessoas que na ansiedade o sintoma é no toxicólogo, é na tensão, né? na dor de cabeça. Tem alguns que é no estômago, tem alguns que é coçando. Cabelo cai também. Cabelo cai também. Às vezes a gente pensa que é uma outra coisa, mas é estresse com ansiedade. Então tem muito essas predisposições. Por isso que a gente chama de TAC, transtorno de ansiedade generalizada. É claro que é um fio da meada que a gente traz quando se trata de ansiedade, porque além do Brasil ser um país, um dos mais ansiosos, a gente tem um mundo inteiro nessa toada de ansiedade. É claro que você, né, faz esse compromisso de sempre trazer mais temas relacionados para que a gente possa entender, compreender e mudar. Né? Claro, com a ajuda dos profissionais, com a nossa ajuda. Muito obrigada, viu, Célio? Eu agradeço. Esse é o Célio Chaves comigo aqui hoje, ó. Deixa eu mandar um beijo para quem está lá no Jardim Manaim, a Juliana. Oi, Juliana, um beijo para você, Juliana Rocha, um beijo para você, muito obrigada. A Beatriz Vilas Boas também está aqui comigo, a Elaine Maria de Oliveira, um beijo. Olha, tem uma outra amiga minha, Lucimar Rodrigues. Lucimar, vou ler aqui a sua mensagem, tá? Preciso ir, amanhã eu tô de volta. Um beijo!